E já estamos de volta com o Temperando o Papo, continuamos com ele, Fábio Peloso, ele que é massoterapeuta, está falando aqui, gente, sobre a leitura da face, a leitura corporal, algo muito importante, ele deu alguns detalhes também de pessoas, de comportamento. E agora lembrando, você que está aí do outro lado da telinha, tem alguns comportamentos que você acha excessivo, que você gostaria de mudar? Será que tem como? Porque o nosso rosto diz quem somos, não é verdade? E de repente, se a gente mudar de atitude, a gente vai mudar também o formato do rosto, alguns detalhes? Muda juntamente com a nossa mudança interior, Fábio? Muda sim. Se você, por exemplo, pegar uma foto do Brad Pitt, quando ele era bem mais novo, com 19, 20 anos, você vai ver que a mandíbula dele, a parte de baixo aqui, ela é bem fininha, ele tem o queixo fininho, né? Sim. E se você pegar fotos recentes dele, você vai ver que o queixo dele está bem mais largo. Então ele está agindo mais. Então ele era tímido. Tá? Poxa, o Brad Pitt ele falava, né? Então, ele era tímido, né? E hoje não, ele aprendeu a trabalhar essa timidez dele num ponto que ele perdeu essa timidez e virou uma pessoa mais cara de pau, vamos dizer assim. Será que foi por isso que o meu queixo cresceu também, menino? Certeza. Eu era tímido, eu fiz até teatro quando eu tinha 9 anos. Minha mãe colocou no teatro porque eu já queria essa carreira de comunicação, porque eu tinha muita vergonha, muita. E aí eu virei cara de pau. Igual você também, né, Fábio? Você vê que ele é fino, né? Só que a ponta dele, se você pegar de perfil, ela é para frente, tá? Isso indica que você vai atrás também daquilo que você quer. Em positiva? Né? Em positiva. Sim, né? sim. Essa pontinha para frente, que nem tem no meu aqui, indica um pouquinho de teimosia também. Ah, que beleza. Você também é teimoso, Fábio? A teimosia e a persistência, se você for parar para ver, é a mesma coisa, né? A diferença está que o persistente, na hora que ele bate na parede, ele dá um passo atrás e procura uma porta, ele procura uma saída. E o teimoso, ele vai batendo na parede até quebrar a parede. Sim. Né? Então, é questão de usar um pouco mais a inteligência. Tá. Né? E por usar a inteligência também, você fala que a raiva e a irritabilidade também pode não ser um ponto negativo, se a gente souber usá-las, né? Então, na minha visão, a pessoa que sentava no chão e não gostava de sentar no chão e ficou com raiva de sentar no chão, criou a cadeira. Sim. Né? Assim como a que não gostava de tomar chuva, acabou criando uma casa, criando um teto. Claro. Né? Então, a raiva, ela é um instrumento motivador e que te põe em movimento, assim como o medo. Né? Quando um animal se sente acuado, o que ele faz? Ele ataca. Então, primeiro ele se acoa, né? Ele foge. Não tem mais para onde ir, ele levanta e ataca. Vai se defender. Ele vai se defender. E proteger a própria vida. Agora, a raiva, ela te coloca em movimento. Né? Quando você não tem raiva, quando você não tem nada, é quando você entra em depressão. Exatamente o contrário da raiva é a depressão. Quando você está em depressão, você não tem energia para fazer nada. Né? Por que todo mundo levanta de manhã da cama e vai trabalhar? Vai trabalhar porque precisa do dinheiro no final do mês. Quer comprar alguma coisa, tem os planos, sonhos, constituir a família, né? Tem tanta coisa que a gente tem que levantar bem. E se você ficar deitado, você vai ter alguma coisa? A gente vai ficar deprimido, triste, cada vez pior. Isso gera o quê? Né? Depressão. Depressão. Claro. Agora, se você não quer entrar em depressão, não está contente com a situação que você vive, isso te gera raiva. Né? Te coloca em movimento para ir atrás de alguma coisa que é aquilo do objetivo que você quer. O medo nos paralisa? Sempre. Sempre. Né? Num primeiro momento, sempre. Para não ter esse medo, essa insegurança. Porque a gente percebe que neste mundo de hoje as pessoas são muito inseguras. Cada vez estamos ficando mais inseguros pela imposição do mercado também, por tudo, profissionalmente. Às vezes em casa falta aquela segurança para você chegar, ter uma conversa agradável com seu filho, tocar em pontos que são um pouco difícil de tocar, até pela falta de convivência. E aí, o que a gente faz quando bateu a insegurança e bateu o medo? Na verdade, o que todos deveríamos fazer é manter a boca aberta, falar, comunicar, né? É a comunicação. Né? O que acontece? Porque a gente é muito melindrado às vezes, não é? Eu acho que é cultural, porque a gente tem medo de tocar em alguns assuntos. Então, mas isso varia de pessoa para pessoa, não é verdade? E aí a gente pega a estrutura. A pessoa que tem essa estrutura menor,
ela tem mais dificuldade em chegar e falar. Né? Já é bem aparente, né? É bem aparente. Sim. No seu caso, né, você já não tem essa dificuldade. De Como falar, você mesma disse, comunicar. você era tímida. Sim. Né? Hoje você não é. Tá? Existe a timidez em você hoje, mas ela é menor. Em outros tá? Você aspectos, aprendeu a trabalhar, eu diria que ela funciona mais no lado sentimental do que no profissional. O profissional precisa fazer alguma coisa, vai lá e faz. Tá? Mas, voltando para o rosto, a estrutura do rosto da gente, a estrutura óssea, tá? Ela explica quem nós somos. Né? Eu tenho no nariz, por exemplo, o ego das pessoas. Então, se você pega aquela pessoa nariguda, um exemplo, o Luciano Huck. Sim. Né? O nariz dele, por exemplo, é um nariz que parece de tucano. Tá? São pessoas altamente competitivas e pessoas que não gostam de estar sempre fazendo a mesma coisa. Então, se você pegar o programa dele, tem sempre uma mudança, tem sempre uma novidade. Ele segura uma pauta durante um tempo, depois ele acaba mudando. Muda, modifica, né? Sim. Então, isso é interessante. E ele é competitivo. Pessoas competitivas, quando estão numa empresa e aparece uma vaga, elas vão atrás daquela vaga. Aí, quem não é competitivo olha aquilo como, poxa, ele pisou em cima de mim, ele é oportunista. Né? Mas ele é oportunista, ele aproveita as oportunidades que ele tem. Ele corre atrás dos sonhos dele. E ele vai atrás das metas dele, porque ele não tem sonho, ele tem ele meta. Tem uma meta, verdade. Ele tem meta. Né? O sonho, ele o sonho trabalha não é como meta. meta. A gente precisa agir, né, para o sonho ele enxerga como meta. Sim. Né? E ele vai atrás, é uma pessoa proativa. Isso, o nariz curvo. Aquele nariz que é para dentro, já é uma pessoa mais calma, não precisa aparecer. Quanto maior o nariz, maior a necessidade da pessoa aparecer em público. Sério? Né? Então ela se torna um líder de uma certa forma. E quem faz cirurgia fácil. plástica? Tem um nariz grande, modifica também o temperamento. Modifica a personalidade. Tá? Legal. Qualquer tipo de cirurgia plástica, né? Bacana. Eu uso muito nos cursos o exemplo da Sheila Merle e a Sheila Carvalho. Quando elas entraram no grupo do Tchan, elas tinham um peito pequeno, né? E o bumbum grande. Sim. Né? O peito pequeno indica que a mulher ela é mais individualista, ela precisa do tempo dela para ela, né? E a mulher que tem o peito grande, ela é mais mãezona. Então, olha só. E o mental para a cabeça, né? O lado sentimental para essa parte do corpo, para o tórax, né? E a parte de instinto, ação, que pega mais o baixo ventre e as pernas. Sim. Né? Que é realmente onde a gente se movimenta. Exatamente. Né? Que o instinto, quando ele bate e vem, aparece um rato aqui, por exemplo. Sim, a gente né? corre. A ideia é essa. Você nem pensa. Tem pessoas que paralisam. Exatamente. É o medo. É o medo. É o medo. A gente vai aprender como trabalhar o medo, gente. Daqui a pouquinho ainda dá tempo, diretor? Tem um tempinho, então. Tem alguns exercícios que a gente pode trabalhar o medo e a insegurança? Respiração. Respiração e meditação. A falta de oxigenação no corpo da gente, ela faz com que você não libere os hormônios que você precisa. Tanto é que tem muita gente com problema de sono. Sim. Né? E acaba engordando. É um fato. Tá? E se você consegue dormir bem, se você tem uma boa noite de sono e aprende a respirar, a meditar, é o que o oriental fala, né? O corpo são, a mente sã. Que é um conjunto, na verdade. Exatamente. Né? Não existe corpo sem mente, mente sem corpo. E quanto mais equilibrado tiver o seu organismo, menor incidência. Se você tiver medo de alguma coisa, você vai conseguir agir num momento assim. Né? Sem uma paralisação. Fábio, vocês aí de casa estão assistindo Temperando Papo? Olha, a entrevista ia acabar agora, mas a gente vai dar continuidade, sabe por quê? Porque lembra dos pontos, das gordurinhas localizadas, a gente vai saber qual o problema de cada um de nós e a gente também vai falar outro método para trabalhar em segurança. Sabe quando o chefe fez uma reunião com você, você precisava dar aquela resposta ou não, você ficou paralisada. E a gente vai aprender a controlar isso com o Fábio aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já volta com o Pelá Outro Cá. Temperando o Papo volta já.